Giro Redação. Mais um caso de atropelamento de animais é registrado em Caruaru. Laís Florencio tem as informações, né, de mais um caso. Laís, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Depois daquele caso que a gente até trouxe aqui, né, dentro da nossa programação do Chique-Chique, né, onde um motorista de aplicativo teria atropelado um cãozinho, né, do próprio passageiro que estava com ele, a gente teve agora um novo caso registrado, dessa vez na Cidade Alta. A gente, para quem está na experiência Cidade FM, está podendo conferir aí, né, o vídeo, né, do momento. O carro é uma Hilux, ela passa, né, ela vai tentar fazer uma manobra na rua, né? Ela segue um pouco mais para frente, vai descer uma rua lateral e na volta, e esse cachorro já estava por ali, mesmo antes do motorista entrar no carro, né? Passa uma moto e aí a Hilux dá ré, faz a manobra e é no momento da manobra, né, infelizmente, aí que ele vai voltar para a rua onde ele estava estacionado, que ele passa por cima do animal. Nas imagens não fica claro se o animal fica na rua ou se ele acaba arrastando esse cachorro, né? São imagens muito fortes. Infelizmente, né, essas imagens estão circulando nas redes sociais. A gente agradece, inclusive, né, ao repórter Adgelson Galvão, que cedeu aí as imagens para a gente. E, infelizmente, mais um caso, né? A gente não sabe se esse atropelamento foi sem querer, porque não viu o cachorro que estava ali, se foi ocasional, se foi proposital, né? A gente também não sabe o depois, se essa pessoa que atropelou o cachorro, se ela voltou para socorrer o animal, né? Que a gente sabe que acidentes podem acontecer, né? Seres humanos são atropelados, imagine os animais, né? Muitas vezes, que não tem o entendimento de sair da frente daquele veículo, nem nada. A questão é, será que esse motorista, né, ele voltou para socorrer esse animal? Qual o estado de saúde, né? Mesmo que esse animal já tenha morrido, porque foi um acidente muito violento, né? Alto, né? Muito alto. Pois é, por isso que eu digo, acidentes podem acontecer, né? Não viu, e a gente precisa trazer informações, né? Porque tem os casos que realmente a pessoa não viu, tem um caso que a pessoa já está passando em alta velocidade, né? Numa velocidade considerável, e o animal cruza a estrada, né? Tem casos que você sente, né, que passou por cima de algo, aí você tem que realmente parar para ver o que foi e tudo mais, né? E tem casos que tem gente ruim que atropela, né, de propósito. Pois é, exatamente. E a gente, né, mais uma vez a gente fala sobre isso aqui com muito pesar, Renata e Vitor, mas também para alertar, né? A gente não tem noção, às vezes, por exemplo, quem cria animal acha que o animal pode estar na rua, que pode deixar ele livre. São casos e casos, né? A gente viu, por exemplo, semana passada, o caso dos pitbulls, que o portão se abriu sozinho e eles saíram. Mas tem muita gente também, Renata, que deixou o animal solto na rua, né? Às vezes pega um vira-lata que já estava na rua, então vai dizer, ele não vai se acostumar, então eu deixo ele solto na rua. E esses também são riscos, né, que um tutor assume a partir do momento que ele deixa o animal ter acesso livre à rua também, né? Então são muitos fatores para que a gente possa discutir, né, e tratar, né, dentro da nossa cidade, já que tantos casos estão acontecendo, né, os cuidados realmente com os animais, desde as pessoas que são tutoras até, né, quem também está nas ruas dirigindo, quem está com moto, com carro, a gente que também é pedestre, às vezes, né, a gente acaba se atrapalhando ali por conta de um animal. Então, todo mundo tem que ter esse cuidado para que casos como esse não se repitam. Ô, Laís, e também a gente sabe que o serviço de assistência a animais não é... Laís aqui é a prova disso, não é algo barato. Exatamente. Né? Por isso que a gente até em outra oportunidade a gente pode discutir aqui as responsabilidades e tal, e como arcar com esses custos. E é mais um momento para a gente cobrar, né, o serviço público de assistência a esses animais. Até porque, dependendo do que for preciso fazer, não tem como ser atendido na rede pública. Exatamente. E é realmente muito, mas muito caro uma diária num hospital veterinário. Então, é mais um momento para a gente trazer essa pauta e conversar sobre esse assunto, porque é uma realidade. A gente precisa falar sobre responsabilidades também do poder público. Exatamente. A gente fica aí nessa expectativa, por exemplo, né, já tem alguns meses que a gente teve aí a criação da Secretaria de Bem-Estar Animal e a gente não viu falar em nada dessa secretaria, né, do que vai ser feito. A gente tem uma esperança aí de ter um hospital veterinário público, né, porque dependendo do serviço, não, ele só vai fazer um exame.
a gente faz uma vaquinha, consegue pagar quem não tem condição, né? Mas quando é uma cirurgia, principalmente cirurgia ortopédica, às vezes em outros casos cirurgias oncológicas, a gente não tem nada disso de acesso aqui, né? Então a gente precisa também falar sobre isso, de como essas pessoas, como a população pode recorrer. Por exemplo, se é um animal de rua, né? Se alguém da rua ali mesmo socorreu e tudo, como é que essa pessoa vai arcar, sendo que aquele animal não é dela? Às vezes não está nem preparado financeiramente para uma situação dessa, né? Então são muitos fatores que a gente precisa também ter essa responsabilização aí, né, do poder público de ofertar esse serviço para a população, que já é urgente há muito tempo aqui em Caruaru. É difícil chegar à conclusão, né, do que aconteceu apenas pelo exame da imagem, mas algumas coisas ficam ali apresentadas, Renata. Primeiro, o movimento do dono do carro, né, ele sai de uma casa, pode ser um morador, pode ser um visitante. Quantas vezes a gente já saiu, né, para pegar o carro e estava com o pensamento longe? Ele passa ao lado do animal, faz ali a manobra, como falou a Laís, e depois ele atropela o animal. Então, quer dizer, se ele está mais concentrado, se perguntaria onde que está o animal que estava no meio da pista. Então ele teria que estar em um dos lados da pista. Só que ele podia estar com a cabeça longe, pensando em outra coisa. E o veículo muito alto. E o veículo muito alto. Mas veja, ele passa ao lado. Então assim, você passou ao lado do animal, fez uma manobra, vai passar de volta, onde é que ele está? Mas é aquilo que eu estou colocando aqui. Às vezes você está com a cabeça longe, né, faz ali a manobra pensando em outra coisa, talvez nem tenha se atentado na hora de passar, que passou ao lado do animal. Se tivesse mais atento, teria observado ao lado na calçada para ver se o animal estava de um lado ou de outro. Porque se ele não está de um lado ou de outro, ele está no meio, está na frente do seu veículo. E um outro detalhe sobre a assistência pública, né, a esses animais é porque existem muitos animais em situação de rua e existem muitas campanhas para adotar, né, cães e gatos. E geralmente quem adota, né, principalmente animais sem a raça definida, são pessoas mais carentes. E ela não vai dar conta, né? Embora a gente sempre diz aqui, só pegue um animal, né, para adotar, para criar, se você tiver condições. Mas muitas vezes as pessoas deixam de pegar por causa disso. A alimentação é o básico do dia a dia. Mas tem os cuidados com saúde, tem vacinação, né? Tem cuidados médicos, tem remédio, tem uma situação de um acidente, de uma doença, e a gente precisa dessa assistência também, que essa pauta nunca esteve tão em alta, né? A prova aqui em Caruaru que 3 vereadores foram eleitos com pauta em cima do bem-estar animal. É verdade. Exatamente. A gente precisa sair do papel, Renata, e ir para as ações efetivas. Olha, vamos falar de polêmica agora, Laís. Mais uma, né? Temos o FIG, né, o Festival de Inverno lá em Garanhuns. E tem polêmica, fechamento de rua, população responde nota da prefeitura. Que história é essa? O FIG nem começou, mas a gente sabe que todo ano tem que ter uma polêmica para fazer, né, a prévia do Festival de Inverno de Garanhuns. Dessa vez é que tem uma rua nas imediações ali de onde acontece toda a festa, né, de onde acontecem os shows, que ela é a Rua da Prosperidade, mas ela é muito conhecida como Rua Rosa, né, que é uma rua utilizada aí de acesso da população e também um ponto de encontro, né, tem ações culturais por lá, especialmente do público LGBTQIAPN+. E aí, esse ano, né, foi fechada essa rua com tapumes, né, para que não haja movimentação por ali. E aí a comunidade LGBTQIAPN+, de Garanhuns acabou se manifestando, né, falando nas redes sociais e fazendo protestos sobre esse fechamento dessa rua. Nessa comunidade, ela critica essa medida que foi tomada pela Prefeitura de Garanhuns, né? E destaca, classificando essa atitude como uma tentativa de silenciamento e apagamento simbólico dessa via. A decisão, de acordo com as instituições, né, que defendem essa causa lá em Garanhuns, afirmam, né, que a decisão foi tomada para fechar a Rua Rosa sem diálogo com a comunidade e compromete a livre circulação e desconsidera a relevância cultural construída ao longo dos anos. Para quem não entende muito bem, né, como funciona, quem é mais antigo aqui em Caruaru lembra da Rua da Má Fama, né, onde tinha muitos shows, muitas coisas,
Alternativo, né? Exato. Alternativa com LGBTQIAPN+. E que também... É a rua Silvino Macedo, que passou a ser mais que era conhecida como Rua da Má Fama, por esse público como Rua da Má Fama. Lá ainda tem uma comparação aqui, a mesma coisa de fechar a Rua 13 de Maio no Carnaval de Olinda. Pois é. É uma das principais, né? É a Rua da Diversidade. Exatamente. Em Olinda. Ia ter uma confusão grande, viu? O barulho era grande. Era grande. A zoada ia ser grande. Exatamente. E aí, inclusive, né, as instituições em Garanhuns que defendem, né, a causa LGBT, elas levaram esse questionamento sobre o fechamento dessa rua para o Ministério Público, né, por meio da Associação Militância Cores de Resistência, que solicitou dia 8, né, oficialmente, ao prefeito Sivaldo Albino, né, que é o prefeito de Garanhuns, né, que essa rua ela permaneça aberta para esse público durante o festival, né, e se posicionou contra a instalação, inclusive, de banheiros químicos no local e qualquer estrutura que impeça aí o livre acesso à Rua Rosa. A associação também propôs, como alternativa, criar barreiras de proteção que sejam instaladas no início e no final da rua, né, a partir do número 52, para que as pessoas, os pedestres possam passar, os moradores também, e aí eles terem mais um controle, digamos assim. Se esse for o motivo do fechamento, né, que eles possam ter um controle melhor, né, dessas pessoas que passam, mas que a rua continue funcionando, porque com os tapumes eles reclamam que não vão conseguir manter a mesma atividade na rua. A Prefeitura de Garanhuns não se pronunciou sobre o assunto, claro que a gente se pronunciou. A gente vai trazer aqui durante a nossa programação, né, a resposta aí da Prefeitura de Garanhuns sobre esse fechamento dessa rua, né? Realmente dá para ver aí nas imagens da Experiência Cidade FM, né, sobre esses tapumes que foram instalados no local. E, claro, né, fica aí a polêmica, né, já para iniciar o FIG com essa história toda, que é uma confusão, né? Toda vez tem que ter uma coisa dessa, né, Renata? Bom, a gente vai seguir acompanhando e volta daqui a pouco com outras informações aqui. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Manhã Cidade.